iniciar aqui. Essa live nós temos um convidado especial aqui conosco. O assunto é sobre o ergonomista brasileiro, a habilitação, a atuação e os contratos de trabalho. E para falar sobre isso, está aqui conosco o professor doutor Eduardo Ferro. Ele é engenheiro, é fisioterapeuta, ergonomista sênior, certificado pela Albergo, né? É também professor da USP, engenheiro de segurança do trabalho, também tem uma outra área de especialidade dele, e tem uma experiência de longa data como consultor de ergonomia. Ele trabalhou por muitos anos na área da consultoria, né, e atua na área acadêmica também dentro da engenharia, dentro da prevenção. Ele vai ter um papo grande com vocês sobre esse tempo de formação, de atuação, de experiência, né, e a continuidade disso em relação à ergonomia hoje e à ergonomia futura, a gente precisa discutir. Para isso, eu gostaria só de fazer minha apresentação como moderadora. Eu sou Lucimara Baú, eu sou fisioterapeuta do trabalho, sou ergonomista sênior também, certificada pela ABER. Trabalho com consultoria, né? Eu tenho uma empresa de consultoria e também trabalho na área de formação e capacitação em ergonomia. Então, vamos abrir a fala para o professor Eduardo, para ele fazer a sua introdução e entrarmos nesse grande debate. Eu gostaria que fosse uma conversa, né, descontraída entre a gente aqui, mas é um assunto bastante importante que muitas vezes nos confunde. Quem é o ergonomista brasileiro, professor Eduardo? Antes de iniciar, eu vou pedir um favor para você, só um pouquinho. Pessoal, nós teremos um debate de 1 hora. Nessa 1 hora, primeiro a gente vai fazer uma abertura de fala sobre esse conteúdo, então eu gostaria que todos mantivessem os seus microfones fechados, para a gente poder não ter interferência dos sons. Depois que nós iniciarmos essas introduções do conteúdo, a gente vai abrir para perguntas que vocês podem estar colocando no chat, já eu vou estar anotando, né? E no final a gente faz um grande debate aí, entre dúvidas e esclarecimentos, tá bom? Então, professor Eduardo, por favor. Bom, então, boa noite, Lucimara, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao convite por estar aí com vocês. Já é de longa data, né, nossa parceria aí com a Lucimara, com o Inspirar, com a Cíntia. A gente desde aí de 90 e alguma coisa, né, 2000, por aí. Bem, há um bom tempo a gente já arregaça as mangas juntos aí para tentar desenvolver bons trabalhos e criar também, né, solos férteis para todos aí nas ações que a gente também já carregou ao longo desse tempo, né? Desde conselhos, associações, em prol aí das profissões, tanto na época, né? Porque como você me apresentou, eu sou fisioterapeuta e sou engenheiro, então acabei, né, andando aí pelas dois tipos de legislações, né? Tanto na fisioterapia eu fiquei bem próximo ao COFITO por bastante tempo e junto às associações como a Abrafit, e agora também, né, na engenharia eu fui fiscal do CREA aqui também no Vale do Paraíba, que eu moro na verdade em Pindamonhangaba, né, mas a USP fica em Lorena, então dá mais ou menos aí 50 quilômetros de distância que o meu trabalho. Agora, como trabalho remoto, a gente está economizando um pouco de gasolina, mas é bem próximo aqui. Então, eu também acabei entrando nas esferas de profissão, né, de regulamentação também para o lado do CREA, como eu fiquei fiscal por 2 anos. E também agora com as ações da Bergo, né, que depois a gente pode também comentar, mas as questões de congresso, enfim, somos aí militantes da boa ergonomia, da boa condição de trabalho para todos os que estiverem ao nosso redor e a boa formação também, né? A gente também, a Lucimara foi bem pioneira aí em cursos na área e eu também tenho vivenciado isso com ela desde o início, tentando aí capacitar bem os profissionais que também querem trabalhar nessa área. Esse foi até o motivo dessa minha formação, que às vezes as pessoas se assustam, né? Você me deu até uma risadinha quando você falou, engenheiro, fisioterapeuta, engenheiro de segurança e tal, mas foi para justamente ser um bom ergonomista. Então, assim, onde eu buscava ali uma alternativa de um projeto, de uma demanda, eu tinha na minha frente desafios de aprender mais. Então, eu não migrei da fisioterapia para engenharia, inclusive hoje como professor, pesquisador na Universidade de São Paulo,
minhas áreas de pesquisa estão relacionadas à ergonomia, a área também de engenharia de fatores humanos, todas que estão relacionadas ao que a gente está falando aqui. Então, nada mais legal, vamos assim dizer, do que discutir, né, essa habilitação e atuação do ergonomista aí a seu convite. Então, acho que vai ser um bate-papo mesmo, como você falou. Vamos tentar aí levantar alguns pontos e tentar mostrar um pouco como que a gente pode estar lidando com esses pontos, caso eles sejam barreiras, né, ou como também estar abraçando as oportunidades. Ok, então. Então, vamos entrar na temática de habilitação, qualificação do ergonomista. Nós temos aí, vamos dizer assim, a ergonomia que surgiu lá na década de 50, né? Inglaterra, Estados Unidos, França, Bélgica, e veio se expandindo para o Brasil. A primeira análise ergonômica foi em 55, né? 1975, foi quando iniciou. E daí nós tivemos aí um corpo robusto com a questão da... Teve na década de 50 a formação da IEA, Associação Internacional de Ergonomia, e em 83 a Associação Brasileira de Ergonomia aberta. E, principalmente por demanda da questão aí da tendinite, do digitador, das LER, das DORTs, acho que a gente teve uma expansão maior da ergonomia no Brasil, daí começou a ter a necessidade de ter um indivíduo qualificado, não só para fazer programas de qualidade de vida ou ginástica laboral que poderiam regular o trabalho, e sim buscar o diagnóstico dos problemas, dos riscos, né? Então, eu gostaria que o senhor, Eduardo, falasse um pouquinho disso, né? E como é que veio essa necessidade de qualificação e formação para o mercado de trabalho. Bom, vou tentar até, enquanto você falou aqui, eu até para não errar, aqui eu busquei na outra tela minha aqui algumas coisas em dicionário, até para a gente poder discutir as origens aí das palavras, né? Porque como você falou, o profissional ergonomista qualificado. O interessante é que quando a gente escreve qualificação, né, no dicionário aqui de busca, uma das primeiras coisas que se fala aqui é qualidade de algo. Né? É o primeiro item, né, do dicionário que fala aqui que é qualidade de algo. Então, quando a gente fala que o ergonomista é qualificado, a gente tem que ir para esse lado também, né? Pensar por esse lado. Lógico que existem outros itens que eu vou falar aqui, mas qual a qualidade desse profissional? Então, se a gente está dentro de uma situação, né, de um profissional que não é regulamentado ainda no Brasil, nós não temos uma profissão regulamentada. Quando eu digo regulamentada, é que tem um conselho específico da ergonomia, uma profissão que está na classificação brasileira de ocupações. Como a gente não tem, quem que então tem a qualidade de fazer algo? Obviamente, alguém que tenha essa atribuição a uma profissão regulamentada. Então, a gente tem aí, dentre, né, os profissionais que hoje vêm atuando, ergonomia, isso a gente, nas primeiras páginas de qualquer livro, já vai dizer que é uma ciência multidisciplinar, e aí médicos, fisioterapeutas, engenheiros, psicólogos, sociólogos, né, vários profissionais podem atuar com ergonomia, só que essa qualidade de algo tem muito a ver com a demanda que esse profissional também está trabalhando. Não adianta alguém que atua na área de ergonomia e seja, por exemplo, de uma área da saúde. Vamos dar um exemplo, a própria fisioterapia, conseguir qualidade numa análise de requisitos de software, de usabilidade, de interfaces homem-máquina, tão boas quanto teria talvez um engenheiro de computação ou alguém de áreas cognitivas, tal como a psicologia também, né? Então, e assim como uma psicologia, um engenheiro da computação não teria qualificação, ou seja, qualidade de fazer algo que o fisioterapeuta faz, né, em distúrbios funcionais. Então, assim, o ergonomista é uma profissão tão complexa e tão ampla que eu falo que nesse primeiro item, quando a gente fala qualificação, eu acho que isso vai depender de ergonomista do que ele está sendo, né? Então, como não é uma profissão, né, regulamentada, então ele provavelmente vai estar atuando em alguma área. Ele pode estar atuando como ergonomista do SESMIT. Aí a qualidade de fazer algo ali na área, né, da saúde e segurança. Agora, se ele está como um ergonomista trabalhando com interfaces, com desenvolvimento de produtos,
ele tem outro tipo de qualidade que ele precisa buscar. E essa qualificação, também entrando aqui, né, no dicionário, eu estou tentando filosofar aqui pelo dicionário, são os atributos que habilitam alguém ao exercício de uma função, né? Então, seja, habilitar alguém ao exercício de uma função recorre a essa pessoa, então, ter tido uma capacitação, uma formação. Tá? Então, a gente sabe que a formação que todas as profissões que estão na ergonomia têm sobre ergonomia, ela é básica. Eu me lembro quando eu comecei na ergonomia, quando eu era formado em fisioterapeuta, o que me levou a fazer engenharia foi justamente que eu entrei ali numa situação, né, onde aquilo que eu tinha de conhecimento já estava me limitando e eu precisava trabalhar com projetos. E aí, então, para trabalhar com esses projetos, eu precisei estudar um pouco de engenharia, fui para engenharia mecatrônica, porque eu queria desenvolver projetos, né? Então, eu pensei que projetos e pensando em futuro, a mecatrônica seria um caminho. E também depois que eu fui para a mecatrônica e veio as questões da habilitação do que se pode ou não pode fazer, e aí eu procurei também a especialização em engenharia de segurança. Então, assim, para se tornar um ergonomista é um caminho constante que vai de acordo com o que você até encontra pela frente. Então, se hoje você tiver demandas de áreas, né, relacionadas à saúde e segurança, a capacitação, a qualificação, ela vai para um lado, se ela é para uma área de projeto, de produto, vai para outro. O que importa tem que se especializar, tem que, né, buscar a formação e a questão também da abertura do que a gente acaba estudando, né, tem que estar também ligada às políticas de atuação das profissões, né, que foi o que eu comentei logo de início, porque para fazer algo e para dizer eu posso, eu faço, eu assino, você tem responsabilidades técnicas. Então não adianta você, sem estar ligado a uma profissão, né, querer assinar um documento, querer ser responsável por algo, e também querer fazer uma coisa como se fosse fazer um algodão doce. Né? Então, eu faço, vai lá e dá uma voltinha e está pronto. Não é isso. Você precisa saber o que você escreve. Né? A gente sabe que a responsabilidade civil e criminal não é brincadeira e que tanta coisa acontece aí já de acidente, né, que vem acontecendo no Brasil, por pontos tão pequenos que acabaram sendo negligenciados em laudos, e isso recorre para o lado do profissional que vai atuar na ergonomia também. Tá? Então, eu tenho essa visão ampla que, como diz aqui, né, propor uma qualidade do que você está fazendo. Então, para ser ergonomista, tem que estudar, tem que praticar e tem que se relacionar com outros ergonomistas, porque ergonomista também não trabalha sozinho, não. Né? Se eu tenho uma demanda aqui que envolve alguma área que não é da minha capacitação, eu vou buscar gente para trabalhar comigo. Então, a ergonomia não é relatório de disciplina de primeiro grau que você coloca o nome embaixo. É um trabalho participativo. Tá? Então, precisa envolver muita gente aí, que a responsabilidade é grande. Okay. Bom, não sei se é isso que você também pensa, né? Se tiver algum comentário, alguma... Eu acho que eu gostaria que complementasse assim, algumas Só vai estar um pouquinho baixo para mim, não sei para os outros, Lu. O som? Está baixo? Agora parece que melhorou. Melhor? Isso, tá bom. Bom, tá ok, tirar o fone aqui. Veja, nós tivemos aí, em termos de qualificação, a ergonomia ela é multiprofissional, né? Sendo multiprofissional, tem várias áreas, mas se você for buscar lá, vamos lá, você falou da engenharia de segurança. A formação do engenheiro de segurança, ele tem bases da ergonomia, né? Você pega o médico do trabalho, ele tem bases da ergonomia. Você pega o psicólogo do trabalho, ele tem bases da ergonomia. Você pega o fisioterapeuta do trabalho, ele também tem bases da ergonomia. Só que, no caso do fisioterapeuta do trabalho, ampliou-se muito a questão da atuação da ergonomia pelas bases da biomecânica, né? Vamos dizer assim, a parte cinesiológica, funcional, por conhecer o movimento humano e os limites fisiológicos e biomecânicos. Acho que deu uma atuação maior do fisioterapeuta do trabalho na abordagem de ergonomia.
No caso da fisioterapia do trabalho, o Ministério do Trabalho, através da CBO, tem uma descrição mais detalhada de abordagem de ergonomia, né? Porém, a gente vê que é multidisciplinar. Como você mesmo acabou de dizer, cada um dá uma abordagem e às vezes eu preciso agregar. Eu, sendo uma fisioterapeuta do trabalho, preciso de um psicólogo do trabalho na minha análise. Eu preciso de um engenheiro para complementar, eu preciso de um administrador para complementar, depende das bases em que eu necessito ampliar. Mas a questão é assim, né? As pessoas perguntam, vamos falar sinteticamente, quem é que pode fazer uma análise ergonômica, assinar um relatório de análise ergonômica? Porque o curso não é de graduação no Brasil. Existem em 2 países graduação e não é essa linha, porque no mundo, vamos pensar na IA, Associação Internacional de Ergonomia, que congrega 35 países, a atuação de ergonomia é de especialização, de aprofundamento dentro da sua área, em contexto do trabalho, no processo produtivo, em que você se habilita para exercer a ergonomia nesse contexto produtivo, de saúde, né? De aspectos de programas, de software, de demandas cognitivas ou comportamentais aí na área do psicossocial. Então, assim, o que você acha sobre isso? Porque me parece que tem uma norma técnica um pouco orientando isso do Ministério do Trabalho. Poderia explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Tá, Lu, antes de explicar também, eu vou debater uma coisa que você falou aí, né? Que você falou que o fisioterapeuta até tem uma visão, se ampliou em algumas coisas. Eu também tinha essa visão quando eu era fisioterapeuta, tá? Quando eu me tornei engenheiro, eu comecei a enxergar que, na verdade, pelo lado, né, olhando pelo lado da engenharia, também houveram muitos avanços e muitas qualificações. Então, quando eu era fisioterapeuta, eu falava, mas se o cara não sabe isso aqui, ele não consegue fazer uma boa análise osteomuscular e tal. Quando eu fui para o lado da engenharia, aí você começa a pensar, poxa, mas se o cara não tem os cálculos, as álgebras, ele não consegue fazer uma boa análise biomecânica, né? Então, a engenharia tem isso como um diferencial, ela tem uma boa capacitação. Hoje também eu trabalho muito com o pessoal de uma universidade aqui também em Lorena, que é a Unifateia, que é um pessoal do design. Então, quando eu vejo o que eles fazem de design, eu fico encantado. Eu falo, gente, isso é economia, eles estão pensando no usuário, eles estão desenvolvendo projetos. Enfim, então, dependendo do campo de visão que a gente olha, a gente acaba enxergando que uma profissão pode ter ido mais ou não. Mas todas acabaram avançando, tá? Inclusive, hoje a gente também tem uma diversificação de nomes que derivam da ergonomia. Se a gente pegar lá o termo lá do polonês, né, de 1857, não me lembro exatamente o nome, que é bem difícil o sobrenome dele lá, né? Mas o termo do polonês, então, o termo do polonês lá de 1857, ele teve muita coisa dali que hoje também está dentro de um Lean, tem muita coisa dali que está dentro de um User Experience. Então, hoje, quando eu participei de alguns cursos, né, algumas formações aqui e até atividades de projeto que usam a experiência do usuário, o Design Thinking, e aí eu falei, gente, isso é ergonomia, porque para mim aquilo era uma rotina fazer aquilo, né? Só que para eles aquilo estava mais voltado ao user experience, ao design thinking, enfim. Então o Lean também, né? O Lean ele tenta reduzir os desperdícios. E aí tem gente que classifica que um dos desperdícios é ergonomia, o resto não. Não, todos são ergonomia. Ergonomia vem da má relação, né, na condição de trabalho. Então, homem, máquina, ambiente. Então, quando você tem um excesso de movimentação, espera, transporte, você está tendo um problema que vai gerar um impacto, seja ele físico, cognitivo, ambiental, que está dentro da ergonomia. Então, todas as profissões avançaram, criaram-se também aí ciências mais novas, né? Eu falo Design Thinking da década de 80, o Lean também da década de 60, 70, e aí a gente vê que os princípios são os mesmos. Então, o bom ergonomista, ele também tem que entender essas novas ciências. Ele tem que estar por dentro disso. Agora, vamos ao que você perguntou. Quanto à questão da nota técnica, estou até com ela aqui, né? Porque você falou já de uma
ação do ergonomista, que é a análise ergonômica. Ela é uma das ações, tá? Então, essa análise ergonômica, quando a gente vê o que está nessa nota técnica, ela é uma análise ergonômica segundo a norma regulamentadora, né, para condições de trabalho, porque quando você desenvolve produtos, você também faz análise ergonômica, né? Quando você trabalha com design, você também faz análise ergonômica, com interface homem-máquina, você faz análise ergonômica. Mas aqui para uma condição de trabalho. Então, uma análise ergonômica para avaliar as condições de trabalho, né? Essa nota técnica 287 de 2016, lembrando que uma nota técnica é uma instrução, né? São esclarecimentos, porque a norma ela pode estar ali ainda deixando algumas dúvidas, então são prestados esclarecimentos adicionais, e esses esclarecimentos eles levam que o profissional que vai trabalhar com ergonomia, que tenha que dizer, o ergonomista não tem uma formação específica de nível superior, que é o que a gente falou agora há pouco, mas, né, ela se dá através de especialização lato sensu. Então, eu acho que se a gente ir lá no dicionário de novo falar qualidade de fazer algo, você tem que, no mínimo, mostrar que você tem uma especialização, você tem a capacitação para fazer isso, né? E a capacitação vem de diversas áreas. Então, às vezes o curso é especialização em ergonomia, não, é especialização em ergonomia e acessibilidade, a ergonomia e ambiente construído, ergonomia e, enfim, você pode ter variações de acordo com aquela habilitação que você tem, né? Aquela qualificação, desculpa, da sua profissão. Mas ela pode derivar, e tem um mínimo aqui, tem que ter um mínimo de psicologia, anatomia, fisiologia, organização, que tem a ver muito com o que a Bergo também prega dentro dos seus... Manu, oi Manu. Tem tudo a ver com as questões também que a Bergo prega lá no das suas regulamentações do curso de especialização, que ela coloca como carga horária mínima, como conteúdo mínimo, né? Então, assim, embora não exista isso legalmente dizendo para ter a análise ergonômica, mas aqui no item 3 da nota técnica já fala que em função de nós não termos uma profissão, nós termos as especializações, a empresa deve garantir, antes de tudo, que o profissional tenha o conhecimento e a capacitação para fazer a ET. Então, a ET não é um documento de checklist, tá? Porque se fosse de checklist, eu falei para você que eu não estaria nem investindo numa carreira que você resolve com checklist. Né? Ergonomia, até hoje eu tenho demandas que a gente não consegue resolver. Se for para marcar um X, uma bola, eu saio dessa área. Não é, né? A gente fazer uma ET envolve levar e raciocinar sobre problemas e demandas específicas, buscar metodologias que justifiquem, que validem. Então, eu não conheço quem seja capaz de fazer um trabalho de qualidade, né? Como a recomendação pede aqui, que ela joga para a empresa. A empresa deve garantir que o profissional contratado possui esses requisitos. Então, para que esse profissional possua esses requisitos, ele vai precisar estudar bastante e provar que ele estudou. E aqui você tem a questão da responsabilidade, que também diz aqui na nota técnica, pelo conteúdo do documento. Hoje nós temos a responsabilidade civil e criminal, né? Que a gente tem a negligência, imprudência e imperícia, que pode tomar o nosso diploma, pode levar a gente para a cadeia, enfim. Né? Então, você, com aquele termo, né? Escreveu, não leu, o pau comeu. Se você tem uma análise ergonômica e não toma ação em cima do que está escrito, é problema. E você omitir, né? Ou seja, negligenciar um problema, fazer uma análise só baseada em checklist, uma análise às cegas de outras reflexões de problema, você pode ter um grande problema quanto isso, você e a empresa, né? Só que a empresa, ela vai jogar justamente essa responsabilidade para você. Então, quando caiu lá caiu não, da lama lá, eu esqueci o nome, Brumadinho, tá? Quando a gente teve um acidente em Brumadinho, de quem que eles foram atrás? Dos responsáveis pelos levantamentos, que são os laudos.
É a mesma coisa, análise ergonômica, análise de movimentação de terra, a legalidade é a mesma. Então, se o cara testa que aquela terra não vai deslocar, é a mesma coisa que o cara testar que aquele posto de trabalho não dá doença. A legalidade vai ser a mesma. Tá? Então, ali em Brumadinho, infelizmente, muitas pessoas, né, centenas de pessoas foram a óbito, e por ergonomia também. Né, uma carga mental, um erro humano, um estresse, estou falando de doenças mais modernas, mas ou mesmo uma fadiga, uma exaustão e uma morte, vão buscar. Quem era o cara que foi responsável por aquele documento, por aquela análise que dizia que não tinha problema? Então não é também ficar só vendo postura, altura de bancada, altura de mesa, é ver a qualidade, né, do trabalho exercido. E hoje envolve ainda não mais observação, muito mais o diálogo. Porque o profissional, para ele poder identificar, se eu perguntar para você hoje quais as ferramentas que você mais usa no trabalho, você não vai mais dizer computador, telefone, mouse, você vai dizer WhatsApp, Gmail, Zoom, né? Você está entrando em um ponto que não é observável por checklist. Você vai estar entrando em coisas que, se você não dialogar, não tiver verbalização, você não vai identificar o problema. Então, a nota técnica, ela deixa claro que o profissional tem que provar que ele tem essa qualidade, tem essa habilitação e vai responder por aquilo, né? Então, aqui, frisa-se que a responsabilidade do profissional em caso de imperícia ou inabilidade, que ele coloca aqui, que seria a ver com a imperícia, né? Leva às repercussões negativas, né, para o profissional. Então, não há, aí o item 5 da norma fala, não há nenhum impedimento que um profissional pós-graduado, por exemplo, de engenharia de segurança e não ergonomia, possa ministrar um treinamento de ergonomia. Ele pode ministrar um treinamento de ergonomia. Mas se ele vai fazer um laudo, assinar um laudo, ele tem que pensar bem se o que ele aprendeu, a especialização dele, dá a ele a habilitação necessária para assinar aquele laudo. Então, é bem mais a fundo. E aí não existe também essa história de vão me contratar como ergonomista, porque não tem uma profissão regulamentada, como a gente já disse aqui. Ele vai responder ao conselho dele, à profissão regulamentada dele, sobre os atos que ele tem feito e também aos ministérios públicos, né? Ou até em caso aí de ações, né, civis ou criminais. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao assinar um documento. Só mais um pontinho aqui antes de voltar aí para você, se a gente pensar, né? Mas muitas barragens começaram a dar alerta depois que aconteceram os acidentes da Vale. Não era isso. Esses alertas já existiam, só que as pessoas achavam que isso nunca ia acontecer. Não, esse nível amarelo aí é moderado, dá para tocar, não vai acontecer, dá para tocar, né? Só que depois que aconteceu, ninguém mais teve coragem de dizer dá para tocar, né? Então começou, opa, nível amarelo, opa, para. Então o pessoal começou a ficar mais preocupado. Se a gente levar essa preocupação para a nossa área, é a mesma coisa. A gente ainda fala, essa condição aí pode, é só ali fazer uma pausa de 5 minutos, depois ele volta que está tudo bem. Não, você tem que tentar resolver aquele problema. A pausa de 5 minutos não resolve o problema. Ela tenta minimizar uma consequência, mas ela não resolve o problema. A gente tem que voltar lá e estudar uma forma de resolver o problema. Bom, não sei se é isso também que você pensa. Isso sim. Esse exemplo que você colocou sobre as questões da importância da segurança do trabalho, só para fazer um parênteses, numa atuação minha enquanto ergonomista numa grande empresa, nós queríamos ver quanto da segurança do trabalho, dos acidentes, poderiam ser de ergonomia. Então, nós fizemos aí um levantamento retroativo da empresa e levantamos 1.968 acidentes. E desses acidentes, nós tínhamos 68 específicos que nós vimos que era de ergonomia. Ou seja, então vamos funilar e trabalhar a ergonomia. Só que a gente viu que daqueles 68 de ergonomia, eles representariam a diminuição dos outros acidentes, muito dos outros centenas de acidentes que ocorreram. Então se fez um efeito cascata.
em que você começa a fazer a melhoria de 58 entre 1900 e tantos citados, e você coloca embaixo do guarda-chuva e vai ver que você vai ter um impacto sobre os outros que diretamente não eram itens específicos ergonômicos, mas na organização do trabalho faziam parte de poderem ser evitados se você tivesse uma boa gestão de ergonomia, né? Então, aí que eu queria colocar essa valorização do ergonomista dentro da empresa, entrando na parte de atuação, mas ao mesmo tempo do reconhecimento. Porque a gente vem aí na década de 80, 90, em que as demandas de ergonomia começaram a se sensibilizar, tanto é que a nossa NR17 ela foi criada a partir da questão da data prévia, das exigências do digitador, daquelas questões das tênusidovites, ela veio por essa demanda inicial. Só que depois a gente evoluiu aí e viu que a ergonomia não contribui só para a dor, para a doença, para a queixa, ela contribui pelo processo produtivo. E chegou ao ponto que nós temos aí, que eu acho que é um grande diferencial que é o nexo técnico, né? Ou seja, se você tem gestão, você tem indicadores, você tem evidências, você tem o profissional ergonomista na sua equipe continuamente, quer CLT, quer terceirizado ou não, mas quando você precisa revogar um nexo de causa, você tem que mostrar todo o relatório de evidências que isso não tem relação, então aí tem um impacto. Mas nós temos muito mais que isso. O ergonomista entrando na melhoria do produto, como o Eduardo mesmo colocou, não é atender só a NR17, atender o usuário, né? Melhorar o fornecedor, que muitas vezes a gente tem que trabalhar com o fornecedor. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho da importância das várias áreas de atuação do ergonomista no seu cotidiano de trabalho. A atuação. Também vou falar pegando um trecho seu, né, anterior, que você falou que fez uma análise e viu aí tantos por cento, né, mais de 60%, uma coisa assim, que tinham a ver com ergonomia. Eu falo que até essa análise pode até dar mais, tá? Porque há um grande equívoco na ergonomia brasileira, que eu antes, né, de ter experiência fora, eu via um slide do Carlos Maurício Duque, né, da DCA Ergonomia, ele falava que o equipe da ergonomia brasileira era aqui a ergonomia está dentro da saúde e segurança, né? Enquanto no resto do mundo a saúde e segurança está dentro da ergonomia. E realmente foi isso que eu constatei em vários locais que eu fui fora. A ergonomia, ela é maior até lá fora, tá? Tô dizendo lá fora, aqui às vezes se eu falo isso vão falar que eu tô maluco, mas lá fora ela é uma ciência para do trabalho. Então, assim, antes de tudo, a ergonomia vai estudar a saúde, a segurança, o desempenho, então ela vai além da saúde e segurança, né? Então ela é vista e aí você fala, não, de desempenho não tem nenhum problema, eu tenho um problema de saúde ou de segurança. E aí ela então, ou seja, saúde e segurança está dentro da ergonomia e aqui a gente vê fora. Só que talvez isso é cultural, porque a NR17 fala saúde, segurança, conforto, desempenho, né? Mas aqui a gente acaba culturalmente colocando ergonomia. Isso é ergonomia, isso é higiene, isso é toda a ciência que leva um mau relacionamento homem-máquina, ambiente, instruções, etc., né? Ou seja, as relações, vamos resumir o homem-máquina. Lembrando que máquina pode ser um produto, né? Pode ser uma tela, pode ser de diversas formas. Mas todo problema que leva a um acidente diante disso, ele tem a ver com ergonomia, tem muito a ver, né? E aí vem essa questão do que você está falando agora da importância das empresas. Eu vou até trazer esse assunto para a pandemia. Se está faltando um equipamento de proteção, tem um problema ergonômico aí, tá? Porque alguém não instruiu, não projetou, não procedimentou adequadamente ou até pode até ser, existe falta disso. Existe falta disso e o excesso de um outro produto porque alguém não imaginou o tamanho da consequência, mas é um equipamento que dentro de um conceito Lean, de bandeira vermelha, de item que não pode faltar, né? Por que tipo, numa UTI não pode faltar anestésico? Infelizmente vem faltando. Mas também não pode faltar equipamento de proteção, senão você não tem um profissional para trabalhar lá e você está colocando isso sobre risco. Então, a ergonomia ela entra na ausência de um equipamento hoje de combate a uma pandemia.
ela entra também na relação de trabalho que a gente está tendo hoje num home office, ou um aluno também que está tendo, né, a aula online, se toda situação, não estou dizendo aqui o computador, a mesa, a internet só não, eu estou dizendo as diversas outras relações, né? Então, pro meu chefe, vamos assim dizer, né, eu tendo um computador, eu trabalho em casa. Só que ele não sabe que de manhã meus filhos fazem aula também, minha esposa também faz uma outra aula, que eu tenho todo mundo ao mesmo tempo trabalhando, e isso gera um caos organizacional que também, né, pode ser olhado pelo ponto de vista ergonômico, porque vai gerar o estresse, vai gerar um desajuste, um desacordo. Então, as pessoas elas podem ter outros acidentes, outras doenças, ou até saírem desprotegidas, né, por falta da boa ergonomia. Então, se a máscara está caindo, o brasileiro põe a máscara na boca e deixa o nariz de fora. Por quê? Porque ela não segura aqui, ela não está embaçando o óculos. Isso é ergonomia de produto. Tem que ser estudado uma máscara onde a gente tente minimizar esse problema. Inclusive, a gente está aqui tentando desenvolver em 3D modelos que tente minimizar esse embaçado, que tente ser mais confortável. Higienização, se a higienização também é difícil, é um problema ergonômico, né? Então, a gente tem que pensar que toda relação com o trabalho pode ser um problema ergonômico até pelo próprio conceito de ergonomia. E aí, dentro disso, tem as variáveis. Tem a variável ruído, a variável calor, a variável conforto, enfim, que se enquadram dentro da ergonomia também. Então, hoje, uma empresa que contrata um ergonomista para ações limitadas, ações limitadas eu quero dizer assim, só para combater problemas musculoesqueléticos, ela está perdendo a oportunidade de ter um profissional que vai impactar no desempenho produtivo, né? Porque ele pode olhar também para outras coisas, para velocidades de máquina, produção, layout, influência do ambiente, o aprendizado, que é processo de aprendizagem, tem a relação da ergonomia cognitiva bem explícita ali. Então, se a pessoa está passando um treinamento, o treinamento não está sendo capaz de ser absorvido, vai lá em qualquer livro de Human Factors que está falando sobre isso. Há um problema de relacionamento no treinamento. Então, o profissional da ergonomia na empresa, ele deveria ter um olhar mais abrangente. Infelizmente, a gente tem a contratação mais voltada a um músculo esquelético, ou muitas das vezes a uma ação específica. Eu quero ginástica laboral, eu quero um ergonomista. Um ergonomista para ginástica laboral, tudo bem, tá? Mas só para isso, você vai estar perdendo a oportunidade de ter um profissional para atuar de uma maneira mais ampla. Então, a ergonomia está em tudo, está em tudo. O que a gente perdeu muito no nosso país foi essa relação, né, de colocar a ergonomia dentro da saúde e segurança. Se você vai no LinkedIn, qualquer pesquisa de Human Factors, e você lê a descrição lá, que Human Factors é a forma de contratar ergonomistas em muitos locais do mundo, né? Até pela origem dos termos, tal, que tem toda a história. Se você olhar no LinkedIn Human Factors e olhar lá a descrição do cargo, o cara tem que saber do músculo esquelético, tem que saber da experiência do usuário, tem que saber estatística, tem que saber uma amplitude de coisas. Você não vai achar um Human Factor só para laudo, um Human Factor só para ginástica laboral. Enfim, o profissional da ergonomia ele precisa mostrar muito mais competência. E eu acho que hoje a gente também tem uma possibilidade de mudar esse cenário, mostrar mais a nossa competência, principalmente por esse sistema online, virtual. A gente pode atingir mais gente mostrando as ações, né? Então, se tem alguém aí trabalhando numa linha de frente de Covid e começar a perceber que aquilo ali são quesitos de ergonomia que precisam também ser melhorados, a gente vai estar ali também sendo indicado como um profissional extremamente necessário no combate à pandemia. Se a gente tiver um profissional de ergonomista, um ergonomista também atuando bem nas questões do ensino, do trabalho remoto, nós vamos mostrar, né, que a gente também tem uma grande força nessa área. E a gente pode ser muito mais do que aqueles que vão resolver a altura da mesa e da cadeira. Eu vejo a ergonomia assim, vamos pensar,
sintetizando a atuação em 7 grandes áreas de atuação, né? Vamos começar pelo início, né? Como dizer, começar pelo início é um pleonasmo. No RH, no admissional, entendeu? O ergonomista contribuindo para o desenho de funções, né? E também para o controle do absenteísmo, mesmo que um absenteísmo no RH não chegue com um CID, mas você pode criar um critério de motivos de afastamento para, sem exposição do trabalhador, e sim pela estatística, nos motivos, por exemplo, uma gastroenterite que está vindo com frequência, tem que ver o quê? A qualidade alimentar daqueles trabalhadores, né? Ou do restaurante da empresa, ou da forma com que ele se alimenta, se ele vende, né? Então, aí é um item. Então, assim, o perfil. Depois você passa para a área de saúde e segurança. O ergonomista contribuindo para os indicadores de absenteísmo, as patologias que podem, CID-M, ESF, né? Que possam ser decorrentes de questões produtivas, né, em relação à músculo-esquelética, em questão da doença mental, ou mesmo com problemas psicossociais, né? De sobrecarga cognitiva e daí por diante. Então, ele sai dessa esfera e vai para o processo produtivo. No processo produtivo, ele entra no projeto, né? Dentro do desenho, da construção, fazendo uma análise ergonômica futura de trabalho, ou seja, né, como é que será desenvolvido essas habilidades, que tipo de estrutura, né? Toda essa parte do projeto da concepção. Aí vem na parte da implementação disso, então dentro do projeto está a linha de implementação com os protocolos, quer dizer, o projeto está sendo cumprido, as pessoas fazem um projeto e na hora de implementar vai enjambrado, que acontece muito com as empreiteiras, né? E daí não tem um checklist, um protocolo de conferência depois, e daí vem as coisas que não são consertadas e vem os problemas decorrentes da falta de conferir se aquilo que foi vendido foi entregue exatamente como foi. Se aquele motor que tinha uma vibração na entrega de 90 decibéis, está com 120 decibéis, espera aí, no manual vem de um jeito e do outro, e isso vai irritar. Não é só questão de ruído a nível de segurança, mas a capacidade de concentração e comunicação através de rádio, de protetores auriculares, aí, das conchas, etc. Sai desse momento, vai para o processo produtivo, propriamente dito, operacional, né? Onde a gente vai estar organizando isso, acompanhando o fluxo, o ritmo, a linha de produção, o modo operatório, os mecanismos de regulação desse trabalho, né, para poder ser um trabalho saudável e produtivo. Eu considero uma coisa muito importante a atuação na manutenção também. Uma manutenção corretiva é incompetência. Por que acontece? Porque foi mal treinado, a máquina está com defeito, a peça tem problemas de alinhamento, né, de acabamento, o trabalhador tem que fazer o uso de mão como ferramenta por um problema de manutenção, né? A manutenção preventiva é obrigatória, mas quando é que ela acontece? Ela interfere no processo produtivo? Um gargalo grande também são os suprimentos, compras, né? Especificação de fornecedores. Quem briga por preço é compras. Agora, quem dá especificação é ergonomista, junto com todos os envolvidos, se aquilo está adequado, não só para o processo em si, mas para pessoas que vão operacionalizar aquela condição, né? E, por fim, assessoramento jurídico da empresa. É muito importante que o jurídico seja acompanhado por uma consultoria ergonômica, para poder saber aonde que o jurídico pressiona a empresa para melhorar e reduzir os riscos em termos de custo-benefício mesmo, indicadores. Eu vejo assim os braços, né, desde trazer a acessibilidade, fazer inclusão e fazer demissão, readaptação, realocação, mas principalmente no processo produtivo, na organização do trabalho. Eu acho que para mim o forte é a organização do trabalho dentro da empresa, a participação do ergonomista. Então, decorrente disso, Eduardo, eu queria colocar o reconhecimento desse profissional, como ele é contratado hoje, porque a gente vem aí da década de 90, principalmente, começando a ser contratado esse profissional, né? Quer terceirizado, sazonal, CLT, né? Ou com empresas de consultoria e daí por diante. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e queria discutir o mercado de trabalho, porque está na hora de nós, ergonomistas, não só discutirmos a nossa qualificação, habilidade, mas o nosso reconhecimento financeiro por todo esse esforço trabalhoso e responsável, né? A gente tem uma responsabilidade grande sobre isso, em termos de remuneração. Eu acho que isso é um espaço que tem que ser debatido bastante
ainda nivelado a outras áreas aí de expertise, mas a nossa é uma multi, né, atuação. Então, essa questão, né, do mercado de trabalho, de como contrata, isso daí tem muitas variáveis. Eu tive experiências em autônomo, eu tive experiência como empresário, como funcionário, então existem diversas formas. O que acontece é, quando se tem uma demanda específica, a gente costuma ver a prestação de serviços, né? Então, a gente costuma ver a contratação de uma empresa para realizar uma determinada demanda, um determinado projeto, assim como é na área de engenharia ou na própria fisioterapia, quando o paciente está tentando se recuperar. Então, ele acaba, muitas das vezes, contratando um serviço. A gente ainda não tem aquela força de estar realmente sendo contratado para a empresa como ergonomista, até por essas questões de regulamentação de profissão, que a gente ainda não tem. A gente tem hoje uma associação, né, a Bergo, que é quem busca os esclarecimentos, emite as notas técnicas, busca o apoio às questões, né, que possam envolver o ergonomista, recebe até demandas de empresas, mas ela não tem um poder de fiscalizar, ela não tem um poder no sentido que teria uma profissão. Então, hoje, quando não é por pessoa jurídica e quando a gente acaba sendo contratado por uma empresa, a gente acaba tendo que respeitar aquela nossa profissão na qual nós estamos regulamentados, né? Então, a empresa ela vai te contratar como um ergonomista e você é um fisioterapeuta, um engenheiro, você tem que estar seguindo essas atribuições. Nesse ponto, eu vejo a engenharia muito forte, porque a engenharia ela tem pisos salariais regulamentados por lei federal, né? Então, eu estou até aqui com que é a Lei 4.950, de 22 de abril de 1966, que ela estabelece a quantidade de salários mínimos, que eu não vou nem tocar no assunto aqui não, mas é um salário bem atrativo para um ergonomista que deriva da engenharia, né? Então, aqui tem a quantidade de salários mínimos estipulados para um engenheiro que tem ali uma especialização na ergonomia. Já para fisioterapia, você também acaba lidando com problemas de carga horária, de número de horas que pode trabalhar, que são regulamentadas lá pelos conselhos da fisioterapia. Na medicina, enfim, a gente acaba se regulamentando quando a gente é contratado pela empresa a nossa categoria. Então, é até difícil, embora a gente ache aí na Cato, na internet, né, a gente até discutiu um pouquinho antes, mas valores aí indicando 6.300 como um piso salarial, mas eu falo que isso depende, 6.300, se você for da área de engenharia, vai estar menor que o recomendado. Se for para uma outra área, pode ser que esteja maior. Então, isso vai depender muito do que esse profissional tem como profissão, né? Regulamentado. Mas a gente também não sabe como é que vai ficar a legislação, porque ela vai, não vai, né? Muda, não muda. A gente não teve ainda a definição da NR17, e eu acredito que quando ela sair, ela já vai estar atrasada de novo, porque as coisas estão pós-pandemia, serão outras formas de trabalho que vão precisar de outras reconsiderações nas normas, né? Então, a gente ainda tem que tentar lutar por esse espaço e valorizar, como eu falei, a bandeira. Igual quando no início da fala eu falei, eu fisioterapeuta que foi fazer engenharia. Não. Eu sou ergonomista. Eu estudei os dois campos para ser ergonomista. Eu não troquei de profissão. Eu busquei as habilitações, as competências para poder atuar em demandas específicas. E aí, obviamente, se você perguntar hoje para quanto que é um salário para que eu saia da USP e faça um laudo, ele tem um preço, né? Mas quando eu tinha empresa, às vezes até é mais caro ainda, porque tem muito encargo, né? Às vezes falar, poxa, se eu emitir uma nota fiscal para fazer um laudo e contratar alguém, me lembro quando eu peguei um trabalho lá no Pará, que eu precisei alugar caminhonete, eu precisei de alugar casa para o pessoal ficar, isso levava meu faturamento, né, minha prestação de serviço acima de 1 milhão. Mas aí, a hora que vai ver o lucro,
tem tanta coisa que vai por trás, né? Então, assim, o preço hoje vai depender justamente da forma de contratação que ela tá, não vou dizer que ela está equilibrada, não, ela tende mais à prestação de serviços especializados do que a contratação em empresas, né? Eu acho que... Mas é divulgar, se a gente falar mais de ergonomia, as empresas vão abrir mais espaço para a gente. Eu acho assim, quando a gente parte do princípio de qualquer formação nossa de base, quer da engenharia, ou da medicina, da educação física, da psicologia ou da fisioterapia, você tem um salário de base defendido pelo teu sindicato de classe, que é feita a negociação anual e é regional, é de estado, né? De estado para estado muda, de São Paulo é um, aqui do Paraná é outro, lá do Mato Grosso é outro e daí por diante. Mas esse é de base para o graduado. Você fez um investimento numa especialização, você se aprofundou, você parte de uma expertise maior. Por exemplo, aqui, se a gente for, só vou fazer uma analogia, como fisioterapeuta do trabalho, um especialista, as pessoas partem do piso mínimo do fisioterapeuta para 30 horas, e não para 40, numa faixa aí de Paraná, 2.500, 2.600 até 5.500, uma média. Mas quando você puxa o profissional ergonomista contratado, você diz assim, mas às vezes ele é fisioterapeuta do trabalho, às vezes ele é engenheiro de segurança, não, mas ele é um ergonomista, ele fez uma especialização, né? Então, ele parte para um piso na faixa que a gente tem visto de R$6.000. Conforme você vai ampliando a sua atuação, a empresa vai reconhecendo que você é um enorme do investimento. E aí você começa a coordenar serviços, ampliando o seu comando técnico no sentido de responsáveis por vários serviços. Então, claro que você chega aí até coordenações corporativas com salários bastante expressivos. Mas o que eu quero dizer é a forma das pessoas venderem errado o seu serviço. No nosso caso, fisioterapeuta, nós não estamos aqui para falar da fisioterapia do trabalho, mas tem muito fisioterapeuta do trabalho que é ergonomista também, né? E que trabalha com ergonomia e aceita trabalhar como analista de saúde, porque como ergonomista não tem uma profissão reconhecida, ele entra como analista de saúde, mas para 40 horas. Tem problema, ele pode, mas ele não pode atuar como fisioterapeuta. Como é que ele vai assinar um relatório de análise ergonômica? Pode assinar. Porque ele não pode assinar, botar o seu CREFIP se ele está contratado por 40 horas. Ele está ilegal perante o seu Conselho Federal, não é nem com a empresa. Né? Se ele abrir mão vou dar um exemplo aí que você deu. Se ele é um fisioterapeuta e ele abrir mão da fisioterapia para ser contratado como analista, qual a regulamentação que habilita o analista a assinar? O analista não tem a regulamentação, ele vai responder judicialmente pela habilitação lá do conselho. E aí, se ele estiver fazendo, enfim, ele vai ter problemas até de ética, de prática irregular da profissão. Não é só a empresa que está ilegal contratando errado, mas o profissional está ilegal assinando uma coisa que é fora da legislação do seu Conselho Federal, né? Então, eu acho que a gente precisa organizar melhor isso. Quem é o ergonomista? E se eu for contratada como ergonomista, mas também me querem como fisioterapeuta do trabalho para fazer avaliação cinética funcional e eu vou assinar o relatório, eu vou cumprir 30 horas, eu não posso cumprir 40. Ou existem muitos contatos já encaminhados ao nosso Conselho Federal para que mude, tente modificar a lei e passe a ser a 40. Mas desde 94, o máximo são 30. Se for mais que isso, é ilegal. Acho que essa é uma intervenção que tem que ser feita com o conselho de classe, né? Como eu disse para você, na fisioterapia eu tinha uma visão, na engenharia também eu tenho outra, ambas para ergonomia, mas eu vejo que uma efetivação, uma regulamentação, às vezes, né, em alguns pontos da engenharia são bem abrangentes, que me habilitam a estar fazendo, só que no outro ponto de vista ela tem um mínimo para ser cobrado, que é alto. Agora, uma coisa, Ricardo, colocando assim, as pessoas perguntam, mas eu sou uma consultora, eu faço análise, eu tenho minha empresa, eu sou funcional liberal, etc. Quanto é que eu cobro? Né? Eu acho assim, tem que ter questões de valores decentes, né, para você ver como é que é o mercado em termos de custo-benefício. Quilômetro rodado hoje está em 0,97 quilômetro rodado. Isso, qualquer empresa trabalha em cima disso, depreciação, seguro, deslocamento, IPVA, né?
licenciamento obrigatório, tudo isso está num custo, não é só o combustível, né? E as empresas estão acostumadas, e o profissional vai lá e cobra o quilômetro rodado. Quer dizer, esquece da realidade que as empresas praticam. Então, está faltando mais aí a capacitação das pessoas para saberem cobrar o seu preço. Não estou puxando sardinha para a fisioterapia, mas vou dar um exemplo da fisioterapia. As pessoas perguntam, quanto é que eu cobro? Eu falei, escuta, você está atuando como fisioterapeuta do trabalho que faz ergonomia, é isso? Que é ergonomista? É. Então, vai lá no Conselho Federal, no COFITO, que tem uma tabela do referencial de honorários fisioterapêuticos atualizada em 2020, que diz que minimamente você deve cobrar, eu até anotei aqui, R$ 157,50 pela tua hora técnica para análise ergonômica, 126 para um treinamento ou para uma assessoria. Isso te dá um norte para você poder negociar com a tua empresa. Olha, é meu referencial de honorários, da minha área, né? Então, assim, você tem que começar por ali, para mais, né? Então, por quê? Porque esse preço foi construído em relação, não é só a valorização fama. A fama é outra coisa. Se você é um cara que resolve tudo, você vai cobrar 500 mil por um parecer técnico de uma página, uma lauda, entendeu? Por quê? Porque vai ser assertivo, né? Aí vai a competência, né? A fama de qualidade, daí né? É o sonho de todo mundo, estrelato técnico, né? E você ser Tem um fator, Lu, que eu vou contar como um caos aqui rapidinho. Teve uma colega que me ligou e falou: eu cobrei para fazer o laudo R$ 2.500, uma coisa assim. E era uma fábrica grande, né? Só que eles estão me pedindo PPRA e PCMSO e não sei mais o que eu não tenho. Eu falei, então, você se lascou, você vai gastar mais do que 2.000 para entregar esses documentos. Você tem que ter um mínimo de conhecimento de gestão, de negócios, para poder dar um preço. Porque aí você vai lá dar o seu preço baseado num chutômetro desse, aí quando você vai ver os documentos que você tem que entregar, só um PPRA, um PCMSO vai consumir isso daí. Uma Petrobras não vai te deixar fazer um serviço lá dentro se você não entregar. Na verdade, nenhuma empresa deveria deixar, né? Você tem que estar com a sua regulamentação todo em dia. Então, a pessoa tem que estar atenta às despesas de um negócio. Ela tem que se capacitar para isso. É uma visão de empreendedor mesmo, diferente de CLT, em que você presta um serviço, uma carga horária, mas tem que saber também ser valorizado. Mas também tem que saber entregar um bom serviço, né? Não é só preço, tem que ter qualidade. Quem se mete a dizer eu cobro tanto por hora, tem que ser empreendedor. Não existe eu cobro tanto por hora para qualquer um. Você tem que ser empreendedor. Senão não tem jeito. Sua hora é calculada na base do empreendedorismo. Quanto que você vale e quanto que você tem despesa por isso. Bom, pessoal, a gente está aqui conduzindo, a conversa está boa. Eu queria abrir agora para perguntas, se vocês têm interesse, entrar no chat. Se por um acaso alguém quiser abrir o microfone, eu só gostaria que abrisse, fizesse a pergunta e fechasse de volta, porque às vezes ficam ruídos cruzando e daí a gente não consegue ouvir direito aí para fazer perguntas para o palestrante e que quiserem falar sobre esse assunto. Alguém tem interesse? Pode abrir no chat, né? A gente falou muito rápido aqui sobre um assunto bastante grande. Se vocês têm dúvidas, sugestões, correções, né? Porque nós não sabemos tudo, né? E podem colocar, contribuir ou questionar. Dúvidas? Ninguém? Todo mundo? E depois fica mandando e-mail aí, né? Tem um monte aí que eu conheço que depois fica com a dúvida por e-mail. Vamos tirar agora, vamos compartilhar. Exatamente. Vamos lá? Boa noite. Boa noite, Demetrio. Tudo bem? Excelente o papo aqui, viu? Muito bom. A minha dúvida que eu tenho, na opinião de vocês, seria uma conquista a regulamentação da profissão? Eu acredito que sim, no meu ponto de vista seria, e aí eu ficaria até menos confuso, porque às vezes eu falei fisioterapia, engenharia, não, ergonomista, né? Para mim ia ser a melhor coisa até para se apresentar. Mas seria uma grande conquista, sim, assim como eu fiquei, né, com meus olhos brilhando no exterior quando eu vi os profissionais lá realmente se apresentando tal como. Então, no meu ponto de vista, não sei se pelo Silmara, seria uma excelente conquista e um caminho que precisa ser trilhado. Eu acho, por uma ótica talvez diferente, ou pode ser igual, eu não sei como é que você está colocando isso.
eu não sou a favor de criar um nível superior de graduação em ergonomia, tá? Como a exemplo de Portugal, por exemplo, né? Que eu acho que tem se questionado muito isso. Me parece que tem, acho que México, talvez, mas no mundo, o ergonomista, ele é um profissional com expertise própria, com aprofundamento multidisciplinar, porque você pode ter um psicólogo com abordagem grande para análise comportamental e daí por diante. Eu sou a favor do reconhecimento da especialidade a nível de CBO. É diferente, entendeu? Então, lá na Secretaria do Trabalho, ter a descrição da CBO de quem é esse profissional. Ele é um profissional de nível superior, que ele vai fazer uma especialização com conteúdos mínimos, com alguns critérios de atuação, e que ele vai se responsabilizar para o seu aprofundamento macro, tendendo para a sua formação de base. Eu acho porque ele entra como designer, ele entra como engenheiro, ele entra como psicólogo, ele entra como um filósofo, que vai atuar com a questão do significado do trabalho, entendeu? Com o corpo do trabalho, ou mesmo o psicólogo ou o fisioterapeuta, o profissional de educação física, o terapeuta ocupacional, né? Nesses dias o administrador, puxa, eu posso fazer o MBA de vocês em ergonomia? Eu falei, claro que pode. Você vai entrar com tudo na organização do trabalho, você vai entrar com tudo com as planilhas de falhas, com o sistema de gestão, né? Você pode conduzir muitos serviços, né? Então é interessante isso, você busca essas bases. Então, eu sou de defender o reconhecimento do especialista, mas não enquanto profissão. Não estou dizendo que isso para mim eu acho que não deve ser, mas trazer a profissão vai entrar naquela graduação básica, daí você vai fazer uma profissão, você vai ter que fazer tudo em 4 anos. Será que habilita a gente? Daí a engenharia tem 5, a medicina tem 6, a fisioterapia tem 4 ou 5, depende do lugar, a psicologia tem 5 anos de formação, né? Será que a gente consegue compactar tudo isso em 4 anos de uma graduação? Eu acho que talvez o aprofundamento de especialização com reconhecimento da CBO para que você possa ter o contrato como ergonomista. Daí eu vou fazer um parênteses para vocês. Esse ano, agora, maio e junho, dois profissionais me procuraram, um direto para a empresa, o outro a pessoa, o profissional que é um aluno nosso de pós-graduação, em que a empresa queria o contrato do ergonomista e queria que nós, tipo assim, pudéssemos contribuir com a descrição de quem é o ergonomista para botar lá no RH deles. E não um analista de saúde, não um analista de ergonomia, que às vezes eles colocam um analista de ergonomia, entendeu? Mas sim um ergonomista, né? Entendeu? Então, acho que vale a pena, aí eu faço um braço, aí nós temos uma associação brasileira defendendo, quem sabe o encaminhamento à Secretaria do Trabalho, ao Ministério da Economia hoje, para que se descreva na CBO quem é esse especialista. Essa descrição, normalmente, não é a entidade que faz, não. A CBO, eu já participei de 2 descrições no passado, ela chama pessoas com notório saber prático, né? Ela não quer saber da ciência, da pesquisa em si, mas para a descrição prática. Claro que para você ter uma boa descrição prática, parte do a profunda formação, estudo e aplicabilidade. Eu acho isso importante, né? No encaminhamento nesse sentido. Reconhecimento em CBO, para a carteira de trabalho. Mas o aprofundamento da especialização, porque cada um decide. Eu quero trabalhar só no RH, eu quero trabalhar só na saúde, eu quero trabalhar no projeto, eu quero trabalhar no design, eu quero trabalhar no produto. Eu posso decidir a minha formação de base, com a minha especialização, onde eu quero atuar como ergonomista. Eu fiz um relatório, um laudo para uma empresa sueca há um tempo, e na hora que eu estava terminando, veio conversar com um engenheiro de produção, conversar comigo, e falou assim, puxa, que legal a sua abordagem, não, só sabe quem eu sou aqui na empresa? Eu sou engenheiro de produção. Não, eu sou ergonomista da empresa. Eu trabalho com design do produto, como engenheiro de produção, mas eu sou ergonomista, né? E é legal ver esse teu outro lado, né? Porque eu estava vendo só pensando no usuário, e eu estava ali pensando no trabalhador que está produzindo aquilo para o usuário, né? Então é muito legal, é outro olhar, é uma escolha, né? Por isso que a descrição da especialidade eu acho que ela tem que ser bem ampla. Mais alguma pergunta? A gente tem umas perguntas aqui no chat, vamos ver quem colocou aqui. O Alexandre colocou excelente considerações, assim como a medicina tem as suas especialidades, na ergonomia é importante reconhecer suas especialidades. Cada profissional pode contribuir mais de uma área de formação. Isso aí é legal. O Guilherme coloca,
como estão, como enxergam o próximo passo da GRO e PGR, o quanto nos abre o campo de trabalho? Essa é uma excelente pergunta, Guilherme. Quer responder, claro? Não, eu vou até fazer uma consideração do Alexandre também. Até concordo com o que a Lucimara falou. Quando eu falei de se seria um ganho, né? Eu até brinquei, seria um ganho ter como profissão, até para nem eu mesmo mais me confundir, né? Mas a gente vê que o caminho, né, pode ser dado com as próprias profissões regulamentadas aí também ampliando suas especialidades para que se possa ter esses reconhecimentos no CBO. Vou dar o exemplo da Engenharia de Segurança do Trabalho, que é o único curso que dá a dupla titulação para o engenheiro, né? Então, ou seja, ela é tão importante que se você especializar em engenharia, qualquer outra não te dá, mas Engenharia de Segurança do Trabalho te dá. E existem alguns cursos que estão caminhando com algum viés aí da ergonomia. Hoje a gente tem a Engenharia de Saúde e Segurança, lá da Unifei, ele tem um viés onde a gente olha mais aí para as condições de saúde, de uma forma geral, e de segurança. Então, assim, a gente tem um ponto de vista aí da ergonomia, onde não se vê só a condição máquina, né? Se vê bem a relação homem-máquina. A gente tem na USP agora que está tentando se abrir o curso. Houve aí uma interrupçãozinha da internet dele. Voltou? Enquanto não voltou, eu vou fazer uma complementação aqui, que eu acho importante, sobre a GRO, né? Eu acho assim, temos na vida cavalos brancos que passam e a gente tem que pular. A gente tem que perceber quando o cavalo branco está passando, né? A NR17 foi um cavalo branco e complexidade. Depois, o Eduardo, tem uma interrupção teu fone tem problema? Eu vou fazer a minha fala, mas acho que ele entra de novo daqui a pouquinho. A internet dele deve ter caído. Bom, gente, em relação à GRO, eu falei para vocês, a gente teve a NR17, depois nós tivemos aí, eu acho assim, importantíssimo o nexo técnico, né? O decreto 6.042 de 2007, que coloca o quê? Para eu provar que eu não sou culpado, eu tenho que ter evidências. Ou seja, até então, o trabalhador ficava angustiado por uma CAT para provar que o problema dele era do trabalho. Agora não. Pelo KNAI da empresa, o código, o CNPJ da empresa, de acordo com aquela tabela que surgiu, ele já tem um nexo direto. Não interessa se ele se machucou em casa, jogando bola, ou ele se machucou no trabalho. Quem é que revoga isso? Que a culpa não é da empresa e que foi uma doença comum, né? Um B31 e não um B91, que é uma doença do trabalho. É a evidência. E a evidência é uma boa gestão de ergonomia, né? Eu tenho análise que não existe o risco, eu tenho acompanhamento, eu tenho treinamento, eu tenho os indicadores. Então, aí eu revogo, a empresa está isenta de uma punição, né? Vai tratar o trabalhador, vai acompanhar. Agora, nós tivemos uma tentativa de um outro cavalinho branco, e esse cavalo, na verdade, ele era pintado de branco, ele não era branco de verdade, não. Ele era o E-Social. O E-Social veio aí, né? Numa questão trazendo os indicadores, desmembrando essas questões, trouxe uma expectativa. Trouxe uma frustração também quando saiu da revisão do E-Social. Só que nunca entrou em vigor. Não entrou em vigor. Então, ninguém nunca teve experiência com isso. Então, a ergonomia já é bastante em cima da NR17, em cima do nexo técnico. E agora nós estamos com o cavalinho branco passando, que é a GRO. A gestão de riscos ocupacionais, ela é diferente daqueles laudos que tinham o PPRA, lá, ou mesmo que seja o PCMSO, engessado, e a ergonomia, esses laudos de gaveta, relatórios de análise ergonômica de gaveta. Agora, você tem que fazer as evidências dos riscos e ter um plano de ação, um cronograma de ação, né? E metas para isso, para atingir. Tanto é que a referência é a 45.001. Então, o PDCA, né, a parte de gestão agora vem com tudo. Então, o nosso cavalo branco agora se chama NR1. Dentro do PCMSO, dentro do PPRA, nós vamos estar dando para a segurança, para a saúde, referências para eles conduzirem a gestão deles. Só que para isso nós temos que estar dentro da fábrica, dentro do escritório, no balcão do comércio, né?
acompanhando esses trabalhadores para dar subsídios para o GRO. Então, eu acho assim que a gente está com o nosso cavalinho branco pulando bonito. E aí, infelizmente, por uma coisa muito triste, que é toda essa pandemia, nós vamos ter uma herança em 2021, olha, eu não sou tão velhinha assim, mas eu tenho um bom tempo aí de mercado de trabalho. Eu comecei a fazer faculdade aos 5 anos de idade, por isso que eu tenho essa experiência, brincando. Mas a gente teve uma epidemia de Lerdort. Meu Deus do céu, chovia na clínica, chovia atendimento. Eu fiz centenas de perícias, assim, arrastão no estado inteiro, aquelas coisas com o INSS junto, com as empresas, e com o sindicato, com o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, e daí por diante. Acalmou tudo isso. E só aumentou o serviço para a gente, né? Então, eu acho que agora, infelizmente, por um acometimento desse da pandemia, nós vamos ter muitos casos das pessoas com dores musculoesqueléticas, questão de inadequação, com doença mental, com medo de ser demitido, essa redução. Então, nós estamos assim com uma população aí angustiada, os processos diferentes, os distanciamentos. Então, assim, segundo semestre, ainda vamos levar ainda nessa angústia, mas 2021 vai chover trabalho para o ergonomista. Nós vamos ter muito trabalho, e trabalho em todas as áreas que vocês podem imaginar, porque reorganização do trabalho, atender as pessoas para prevenir, mas assistir as pessoas que estão doentes também no processo de encaminhamento para tratamento, mas também de reintegração ao trabalho. Então, tudo isso eu acho assim que é uma evolução e que a GRO vai ajudar muito, porque parte do princípio você tem um programa de gestão de risco, e esse programa de gestão de risco, né, vai ter que ser evidenciado. Então, é indicador em cima de indicador. Para criar um indicador, você tem que provar, né? Não dá para inventar números, não. Eu acho assim que é um momento muito importante e é o nosso cavalinho branco para a ergonomia. Tem mais alguém aqui? Não sei se... Eduardo, obrigada por ter retornado. Daí, como a internet deu problema lá, eu fui tocando aqui. Eu não sei, me desculpa, eu sei que eu perdi todo o chat aqui, então não sei. E eu fiquei respondendo aqui sozinho até as questões do GRO, depois que eu percebi. Então, mas como eu vou deixar até meu e-mail aqui, depois se alguém quiser, a gente também pode conversar também um pouco. Legal. Me acha também nas redes sociais, tá? Ok, gente, mais alguma pergunta? eduardo.ferro@usp.br. Se alguém quiser. Todo mundo do Congresso da Bergo. Isso é muito importante. Nós temos aí um grande evento e eu gostaria de colocar que o Eduardo é o coordenador local do Congresso Brasileiro de Ergonomia, né? Fala um pouquinho para a gente, por favor, para a gente encerrar esse nosso encontro. Tá, vamos lá bem rapidinho também, porque senão cai aqui de novo, né? Então, o congresso, nós programamos ele para ser em São José dos Campos, presencial, a gente estava com tudo caminhando bem, até que a gente foi surpreendido aí pela pandemia, e então nós optamos, assim como diversas associações do mundo inteiro, a realizar esse ano de forma não presencial. Então, nós estamos colocando as informações do site, ainda não estão todas, até porque vai ficar bem caprichada as informações, porque a gente vai ter atividades síncronas, né, que são como a gente está tendo aqui, a gente vai ter as assíncronas, se de repente você quer procurar um assunto da sua especialidade. Nós vamos ter ali fóruns, né, grupos e mini cursos também que vão ser realizados remotamente. O associado da Bergo em dia não vai pagar, tá, o congresso, tá? Os mini cursos eles terão taxas, mas é uma taxa muito baixa. Então, é a oportunidade que se tem para o Brasil inteiro estar conectado, e não só o Brasil. Nós estamos firmando uma parceria com a Apergo, que é a de Portugal, para que a gente também possa ter aí a contribuição deles no Congresso, diversas apresentações, para que eles também contem como que eles estão sobrevivendo lá em frente a esses problemas todos. Então, vai ser uma grande conferência até nível mundial da ergonomia portuguesa, né? Dos países de língua portuguesa. Então, nós estamos aí preparando toda a programação, vai ficar bacana, as apresentações de trabalho também vão seguir maneiras síncronas, que são os trabalhos que seriam as apresentações, né, nos congressos,
e as assíncronas, que serão os vídeos, que serão os posters. Então, a gente tem chance de muita gente. E aí eu também falo, se vocês querem, né, que realmente a ergonomia apareça, tem que escrever como, tem que pesquisar, tem que produzir, tem que escrever o que está fazendo. É isso que vai fazer a diferença e mostrar o resultado do que a gente está trabalhando. Então, vamos participar, vamos todo mundo. Infelizmente, virtual, a gente não vai poder aí ter todo o contato humano que a gente tanto queria. E a gente não quer que os congressos continuem assim, sempre. É para esse ano, para que a gente mostrar que o ergonomista tem que se adaptar à condição do qual ele vive, nós vamos fazer de forma remota. E aí, no ano que vem, a gente passa, então, né, se tudo der certo, o de São José dos Campos presencialmente, tá? Então, vamos todo mundo participar agora nesse congresso remoto. Vai Okay? ser um grande congresso, gente. Está com uma organização boa. Você pode pegar por assuntos, você vai manter durante alguns dias, você pode estar vendo debates, pode escolher por áreas, para interagir com o profissional. E nós já temos pago o local, inclusive, para o ano que vem, para o nosso encontro presencial, que nada paga a gente se encontrar, né? Pessoalmente, né? Interagir, conversar com um colega, com um palestrante, ouvir experiências, e dentro disso, estar dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é um trabalho prático. São quantas empresas no Parque Tecnológico que nós vamos estar lá? Tem, se eu não me engano, são quase 400 empresas já que já estão no parque. 383. Entre as startups e as já consolidadas, né? Isso, com visitas técnicas para o ano que vem. Então, esse ano a gente vai fazer esse congresso, está virando um congresso mundial, né? Porque, como está sendo virtual, os outros colegas de outros países estão nos procurando para poder interagir com o congresso. Então, acho que vai ter uma experiência bem legal. E daí presencial o ano que vem, né? No site lá que o Eduardo colocou, www.abergo2020.com.br, ou seja, é a Abergo do Congresso de 2020, mas é o 20º Congresso Brasileiro de Ergonomia da Abergo. Então, venho, a parte da indexação, quem está na organização local é a USP, quem mais, Eduardo? A USP, a USP de Lorena, a Unesp de São José dos Campos, né, que até trabalhar com a gente vai continuar também no remoto, e a UERJ, que é de Resende, campus de Resende. É a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Janeiro. Isso. São 3 universidades bem próximas aqui. Então estou organizando junto com a Abergo, né? E tem um núcleo duro aí de profissionais ergonomistas que estão contribuindo na organização, bem fortes aí, que vocês vão ver lá na organização, que estão ajudando muito a gente para que aconteça esse grande evento. Vai ser um grande evento. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, né? Fico bem feliz de a gente poder discutir a boa ergonomia. Vamos trazer mais temas, estamos abertos na Faculdade Inspirar. Se vocês quiserem dar sugestões para a gente, é só entrar em contato comigo, com a Cíntia, ou mesmo com o Eduardo, aqui nosso convidado. Queria agradecer o Eduardo, um amigo de muitos anos e muita luta, né? Posso dizer para vocês que nós somos ergolutadores. Por muitos anos aí brigando pela ergonomia, pela boa ergonomia, junto com vários profissionais que desde 83 criaram a Associação Brasileira de Ergonomia e vem lutando, né, para a boa ergonomia brasileira. Tá bom? Vamos encerrar. E eu não sei se vocês querem abrir as fotinhas aí para a gente poder tirar o nosso print. Querem aparecer? Vamos lá? Querem abrir aí o vídeo de vocês? Olha o perfume, olha o perfume. Vamos lá para a gente fazer os nossos prints aqui. Aí. Legal, legal. Vocês podem fazer o print de vocês. Olha quanta gente conhecida aí. Opa, como é que vai, Thiago? Rosa, saudades, o André, Anderson, nossa, Demétrio, Alexandre, Karina. Oi, Karina, tudo bom? Manuela, Manu, Evelyn. Muito legal, gente. Lima, eu só conheço 2. Eu conheço o Gustavo Lima, que foi aluno, e o Gustavo Lima, cantor. Então, eu só tenho os 2. Um tá aí. Esse é ergonomista, pelo jeito. Tá bom, gente? Até a próxima. Um grande abraço. Obrigada, viu?